2,5 milhões é muito? 6,5 milhões é muito? E 10 milhões é muito, pessoal? Olá, meus amigos e amigas herereenses. Eu vim aqui mais uma vez hoje deixar minha indignação a respeito do que acontece dentro do município. E dessa vez o vereador Djalma, ele assume mais uma vez que não só ele, como também vários colegas dele, deixaram de fazer o seu papel de vereador, que é atuar em defesa dos direitos dos cidadãos. Quando ele assume que prefeitos fizeram negociatas, onde se comprova que os prefeitos, ao fazerem a transição, a transferência da prefeitura de um para o outro, eles fazem sim as negociações informais, aonde um transfere a dívida para o outro pagar. Dessa forma, também burlando a lei. E isso são problemas que os vereadores deveriam sim atuar em defesa da população e não permitir que acontecesse. Porque isso é o que vem gerando também cada vez mais problemas para as finanças do município. Que hoje, segundo o próprio vereador, que tenta colocar isso como se fosse uma coisa normal, e não é, chega a aproximadamente 10 milhões de reais essa dívida. O vereador ainda assume que os prefeitos, eles faziam recolhimento do dinheiro, porém não repassavam, que era valor referente ao INSS, né, a Previdência Social. E aí, pessoal, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele diz que não sabe se foi Toim de Luizão ou Nelson que deixou a dívida. Gostaria que cada um cidadão herereense fizesse uma reflexão se o vereador realmente sabia ou não quem foi que deixou essa dívida. Porque, segundo ele mesmo, ele coloca os dois ex-prefeitos como tendo sido um dos dois que tenha deixado a dívida. E aí, meus amigos, eu finalizo dizendo que o vereador, por mais que saiba que essa dívida se originou nessas gestões, ainda diz que simplesmente votou a favor das contas passadas que vieram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O mesmo diz que votou por um viés ideológico, um viés político, ou seja, por amizade, por algum interesse próprio, né? Então vamos assistir o vídeo, pessoal, para que cada um possa tirar a sua conclusão. Então, essa dívida existe. Quem lembra em 2017 que Tom tinha dito que tinha assumido uma dívida aí, não sei se na época era bem 2,5 milhões que tinha ficado. Lembram? Ainda é. Mas ele já sabia, como os novos vereadores já sabiam, por quê? Porque já era uma das questões de estarem juntos, né? E era uma negociação que ele tinha que assumir esse compromisso de pagar, porque não é, a dívida não era de, ou não sei quem foi o gestor que deixou, ou Nelson, ou Toninho que deixou, a dívida é do município. Quem estava administrando eram os prefeitos, mas a dívida é do município. Então, tem que se resolver isso aí, né? Eu acredito que se vier 2 milhões, ou 2 milhões, desculpa, se vier 9 milhões e pouco, 10 milhões, você pega 10 milhões e divide em 240 meses. Quanto é que não vai dar por mês? Vai dar quase 40 mil por mês, certo? É 40 mil mês. Tem que se depositar para poder pagar essa dívida. Em até 240 meses. Pasma, em 20 anos. Então, ou seja, vai ter 5 prefeitos aí que vai ter que negociar a dívida desses prefeitos ao longo desse tempo, né? Então vai ter que negociar. Agora só que para trás, até 2016, prefeito descontava e não repassava. E aí
automaticamente foi se acumulando as dívidas. De Toninho para cá, não. Ou seja, chegou dia 20, não pagou, quando era no dia 10, ele era estornado, e ainda mais a dívida de juro e de multa. Preste atenção também que o vereador fala que até o ano de 2016 os prefeitos faziam arrecadação e não repassavam para o INSS. Ou seja, até o último ano de exercício do Nelson, o ex-prefeito Manuel Martins Alves. Bom, o maior descaso aí é o vereador dizer que as contas serão pagas em 240 meses, né? Ou seja, quase 20 anos, né? Onde levarão aí mais 5 eleições, 5 gestões, né? De prefeitos diferentes, né? Para poder pagar essa dívida de em torno de 10 milhões de reais. E o fato também curioso é que ele disse que não sabe de quem era a dívida, se era de Tonho de Luizão ou de Nelson. Agora, por que o vereador diz que vota pela aprovação das contas se ele não sabe de quem são as contas? Ele deveria saber, para poder isentar o ex-prefeito de qualquer tipo de responsabilidade. Não é verdade? Bom, seria muito engraçado também, se não fosse trágico, o fato de o vereador dizer que não sabe quem fez a dívida, só sabe quem vai pagar, que é o município, que é o povo quem vai pagar a dívida. Lamentável. Vejam bem, pessoal, o momento em que o vereador pega o celular na mão é o momento em que ele lê a crítica que eu faço, perguntando por que ele votou na aprovação das contas do ex-prefeito Manuel Martins, quando essas vieram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e pelo Ministério Público. Aí o mesmo diz que votaria nas contas que vieram atualmente, né? Assim como votou abertamente nas contas anteriores que vieram reprovadas. Bom, o fato é que ele dá uma enrolada e não diz por que votou, né? E a realidade é que ele não votou abertamente. O voto nas contas anteriores, como todos sabem, né? Eles votaram sem informar para ninguém, para a população, que seriam votadas essas contas, e as contas só foram divulgadas porque nós divulgamos através de gravações que nós fizemos dentro da Câmara Municipal, porque as sessões ainda não eram transmitidas nas redes sociais. Bom, fico aqui, pessoal, com muita indignação por tudo isso, tá certo? Finalizando aqui com a fala do vereador. É engraçado que ele está dizendo que eu não expliquei por que eu votei ou por que eu não votei. Foi abertamente, eu votei na outra, não votei nessa porque eu não estava aqui. Né? Se eu tivesse aqui, seu Silvio, pode ter certeza que eu teria votado pela aprovação. Porque o viés de se não votar foi só um viés político. É simples assim.